opinião, o mercado não vai derreter tipo assim, se a gente perder, tá? Se a gente perdesse aqui, a gente ia ficar, na minha opinião, um bom tempo aqui nessa região, um bom tempo mesmo, tá? Meses nessa região. Talvez essa região servindo como principal suporte do BTC durante o bear market, tá? Então, eu tentaria, né, entrar em alguns ativos comprando BTC nesta região e tentando vender nesta região, neste pico de volume aqui. Vamos falar se o mercado cair, tá? Se ele cair, lembrando, não tenho bola de cristal, eu não sou Thundercats, não sou X-Men, não tenho visão além do alcance. O que eu tô falando é, se ele vir aqui nessa região, nesse suporte, na minha opinião, esse suporte ele pode ser o suporte 28 mil dólares. Na minha opinião, pode ser o suporte equivalente num possível novo bear market, equivalente a 2 suportes passados que nós tivemos, que foram os principais suportes e resistências do mercado, que foi este suporte dos 6 mil dólares, onde ele ficou durante um ano batendo em 6 mil dólares e voltava a subir, certo? E aí só em novembro ele perdeu os 50%, que ele bateu os 3.200, e nessa queda ninguém acreditava que ia acontecer, então essa aqui é a queda da incredulidade, né? A queda dos incrédulos, que eu chamo. Eu duvido que o Bitcoin vai cair para 10 mil dólares, por exemplo. Essa é incrédulo, né? Eu não acredito que o BTC volta para... Eu tô falando sério, eu não acredito que o BTC volta para 10 mil dólares, certo? Eu sou incrédulo com isso. Então eu vou colocar aqui o gráfico da média de 200 semanas. Beleza? Então aqui, a média de 200 é a região da incredulidade. É onde a gente não acredita que o BTC poderia chegar, tá? Atualmente 23 mil dólares, né? Seria os 23 mil dólares aí. Que seria, eu vou dizer ainda melhor. Eu acho que seria correspondente quase ao topo anterior, a este topo anterior, onde seria, digamos, uma etapa final de uma queda de um ano, por exemplo, se acontecesse, né? Se acontecesse, se caísse para essa região, eu, Augusto, não é dica de investimento, mas eu, Augusto, se o preço caísse para esta região, cara, eu faria de tudo, faria qualquer coisa para comprar Bitcoin nessa região, assim, ó, de mão cheia, tá? Independente das pessoas falarem um monte de groselha e falar, Bitcoin vai a zero, não sei o quê. Porque, lembrando, a tendência do BTC, mesmo ele caindo, é de alta infinita. Tá? Então, no longo prazo, ele sempre vai ter a tendência de alta. Por quê? Porque ele tem esse comportamento de ter o preço, o ativo, não ainda deflacionário, ele ainda é inflacionário, mas ele perde a inflação do ativo ao longo do tempo, então a cada halving ele fica cada vez mais deflacionário, digamos assim, ele fica pouco inflacionário, a inflação do Bitcoin morre ao longo do tempo, ela tende aí ao zero em 2037, é isso? Onde acaba com a inflação dele, tá? Acho que é aqui. Aqui, ó, a inflação. Tende a zero em 2015, não, 2029, quase, 2033, 2033 para 2037. E a partir dali ele acaba se tornando muito deflacionário, muito escasso. E aqui a briga vai ser por satoshis, não mais por Bitcoin. E aqui, na minha opinião, o Bitcoin vai estar valendo $1 milhão por unidade, tá? Mas é minha opinião, não sou dono da verdade. Mas acredito que sim, em 2028, 2029, o BTC vai estar valendo $1 milhão por unidade, tá? Vai ser tão escasso essa merda que ele vai ser um padrão de valor mundial, na minha opinião. Porque a adoção tende a bater, nesse mesmo período de 2027, 1 bilhão de pessoas no mercado cripto, conforme a curva de crescimento do ativo, tá? Então, essas quedas, elas são ótimas para a gente acumular o BTC por longo prazo, né? Então, para eu não perder o fio da meada aqui, 6 mil dólares foi o principal suporte de 2018, que depois que não serviu como resistência, na verdade ele rompeu reto, mas lá na frente ele serviu como resistência, 6.500 dólares. 6.500 dólares acabou se tornando a nova resistência do BTC naquele período, tá? E depois nós tivemos um outro valor muito importante que eu nunca mais vou esquecer, que é os 9.500 dólares, tá? Eu não vou esquecer dos 9.500. A região dos 9.500 dólares também foi uma região
de suporte e resistência importantíssimo para o Bitcoin. Tá? Foi o principal suporte para a gente retomar a alta em setembro do ano passado. Então, a região dos 9.500 e 10 mil dólares é uma região importantíssima para o mercado cripto. Tá? Historicamente, ela serviu como resistência, várias vezes e como suporte também. Tá? Aqui, como suporte, ela foi testada centenas de vezes, como resistência foi testada várias vezes. Então, isso aqui é um suporte mestre, assim, um suporte que, se um dia caísse para 10 mil dólares, seria a última oportunidade da história de comprar Bitcoin a 10 mil dólares, se caísse para essa região, certo? E aí nós temos alguns detalhes importantes. Aqui nós temos um vácuo de liquidez numa região que foi topo, que nunca foi testado. E essa aqui eu chamaria de zona do desespero, né? Então, por exemplo, se ele chega a 28 mil dólares, que é esse suporte aqui, ó, 28 mil dólares, e ele ficasse um ano martelando em queda aqui, ou fazendo, sei lá, lateralização, podia até ser uma lateralização mais longa, digamos, né? Na minha opinião, a faixa de desespero principal, né? Se ele perdesse a média de 200 de forma inédita, seria os 50%, ou seja, a metade desse último suporte aqui, que foi aquela queda de 50% de novembro de 2018, tá?